como é pregada lá em nós. Meus queridos e amados ouvintes, hoje nesta tarde nesta noite já, né? Nós vamos meditar um pouquinho aqui sobre capítulo 4 da primeira carta de Paulo a Timóteo, né? Eu vou ler somente o versículo 12, que diz assim: ninguém despreze a tua mocidade, mas seja exemplo dos fiéis na palavra, no tato, no amor, no espírito, na fé e na pureza. Devemos ser exemplo dos fiéis. Ser exemplo é viver aquilo que se prega, né? Por isso que nós precisamos ser exemplo. Então, Paulo inicia este capítulo 4 falando sobre a apostasia, o abandono da fé. E isto é interessante, porque ele diz assim, ele olha para o futuro, dizendo assim a Timóteo, nos últimos tempos, ou seja, tempos que ainda iam chegar, ou que já estavam próximos, ou que já estava também acontecendo ali a partir daquele momento, né? Então Paulo está dizendo nos últimos tempos, ou seja, nos tempos que se aproximam a vinda de Jesus. Por que ele estava dizendo isso? Porque eles estavam esperando Jesus todos os dias. A qualquer momento Jesus poderia chegar. Então para eles estavam esperando Jesus hoje, naquele dia. E nós precisamos estar esperando Jesus hoje. Então, essa primeira carta foi uma carta de instrução que Paulo mandou para Timóteo, instruindo ele a estabelecer líderes, presbíteros, diáconos nas igrejas, mas que ele tivesse muito cuidado. Aí Paulo deu os critérios e as características que ele deveria prestar atenção quando fosse escolher aquele povo, né? E no capítulo 4, Paulo alerta que nos últimos dias o compromisso com a fé em Jesus será cada vez menor. Aí eu faço uma pergunta para os nossos ouvintes: será que nós estamos vivendo isso hoje? Hein? Será que a fé que nós temos, que eu tenho, que você tem em Jesus e que muitos têm, está comprometida ou está corrompida ou está prestes a ser abandonada por muitos? Hein? É uma situação meio complicada. Ele diz, nos últimos dias, muitos apostatarão da fé, ou seja, muitos negarão a fé. O cara pergunta, você é crente em Jesus? O cara diz, não sou mais não. Entendeu? Você está seguindo Jesus? Não estou mais não. Você está indo para a igreja? Não estou mais não. Entendeu, irmãos? É assim que está funcionando nos dias atuais. Tem muita gente que abandonou Jesus, às vezes por causa de picuinha, às vezes por causa de coisas grandes aos olhos da carne, às vezes por nada. O cara sai, deixa, vai embora. Não quero mais Jesus não. Às vezes por uma coisa que ele pediu e acha que Jesus não deu. Jesus conhece o coração de cada um e sabe o que cada um é capaz, né? Então, estes últimos dias talvez sejam os que nós estamos vivendo hoje. Mas Paulo já alertava a Timóteo há quase 2000 anos, ou mais de 2000 anos atrás, de que nos últimos dias o compromisso com a fé em Jesus iria acabar. De muitos. Ele não está dizendo pouco não, de muitos, né? De muitos. O compromisso com a fé em Jesus iria acabar. Se acabou o compromisso, imagine o comprometimento. Como é que está, né? Em contrapartida, as pessoas buscarão cada vez mais a idolatria, o engano, o fingimento, a falsidade toma conta do ser humano.
Por isso que a corrupção impera hoje, por causa dessas coisas, né? A soberba subiu o coração do homem, a avareza, e aí ele se perdeu na caminhada. A caminhada para o céu é uma caminhada dura, difícil, complicada, porque tem regras e essas regras precisam ser cumpridas. Mas, irmão Miranda, elas precisam ser só cumpridas? Não, elas precisam ser vividas. A palavra de Deus foi feita para ser vivida. Eu tenho que viver a palavra para que eu faça aquilo que está escrito no capítulo 12 desta palavra que eu li hoje. Ser exemplo dos fiéis. Ele não está mandando eu ser exemplo dos infiéis, não. É dos fiéis. Daqueles que são fiéis a Deus, que praticam a palavra e que vivem a fidelidade de Deus. Então, para ser bem sucedido com Deus, estou falando com os homens, não com Deus. O cristão, irmão, deve estar atento à palavra de Deus. O que é que diz a palavra de Deus? O que é que diz? Diz que eu tenho que ser praticante da fé, eu tenho que exercitar a minha fé. Mas tem gente que só exercita a fé para as coisas materiais. Senhor, eu quero uma casa nova, um carro novo, né? Mas para a vida espiritual ele não liga. Irmãos, olha, já diziam os antigos, né? Muita oração, muito poder. Pouca oração, pouco poder. Nenhuma oração, nenhum poder. Poder para quê, irmão Miranda? Para se você se deparar com um demônio por aí, um caboclo endemoniado, você fazer igual Jesus fazia, né? O demônio caía nos pés dele e dizia, por favor. Aí Jesus dizia, saia dele, vá-se embora, pega o beco. Aqui não tem lugar para você não. Esse poder é o poder que nós devemos desejar, o poder de Deus na nossa vida. Por isso, é nosso dever estar atento às Escrituras. Nós precisamos estar atento às Escrituras e também dar um bom exemplo de Cristo e da sã doutrina em nossa vida. Por isso que é importante que nós vivamos a palavra de Deus, ela tem que ser vivida na nossa vida, né? Mas a apostasia tomou conta da humanidade nos últimos dias e tem muita gente negando ao Senhor. Mas o bom ministro de Cristo, o bom seguidor de Cristo, ele permanece firme, constante e sempre abundante na obra do Senhor. Por quê? Porque o Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrina de demônios. É isso mesmo que o Espírito diz. Mas nós devemos ser exemplo. Ninguém deve desprezar a sua mocidade, a sua juventude, não. Mas deve ser exemplo para os fiéis na palavra, no procedimento. Procedimento aqui significa vida. Você viver aquilo que você está pregando. No amor, o amor significa prática. Prática é você praticar o amor que você prega. Na fé, viver a fé na prática, aquilo que eu falei. Se encontrar com o lapeta por aí, manda ele pegar o beco lá pro quinto dos infernos. E na pureza, você ser um sujeito puro, você procurar viver esta palavra. Mas, irmão Miranda, mas é muito difícil viver a palavra. É difícil, meu irmão. É difícil. Mas nós temos que fazer este esforço se quisermos ir morar no céu, viu? Por quê? Porque no céu não entra pecado. No céu não entra pecado. A Bíblia diz que o Senhor está à procura dos verdadeiros adoradores. E os verdadeiros adoradores adorarão ao Senhor em espírito e em verdade. Então abra o seu coração e deixe Jesus entrar e que Deus nos abençoe.